Cara, eu desisto. Quanto mais a gente torce, mais essa equipe passa. Vamos falar sobre o jogo entre Inglaterra e 2 Argentina. Vem comigo pra análise. Cara, a Inglaterra hoje entrou em campo melhor no primeiro tempo. Vamos deixar o detalhe, no primeiro tempo. A Argentina se tomou sufoco, tomou muito sufoco da Inglaterra no primeiro tempo. A Inglaterra até criou chances. Criou muito mais chances que a Argentina. Isso é bom deixar claro. A Inglaterra no primeiro tempo, ela estava mais sentindo um Liverpool. Aquele campeão de Premier League, aquele campeão de Champions, o Arsenal da atual temporada, o City, aquele City de Pep Guardiola, que ganhou a Champions, a Premier League, a Emirates, Carabao Cup. Parecia o Chelsea de 21, que o treinador mesmo. Então o primeiro tempo começa bem. Só que tem um detalhe. Você pode chutar várias vezes, você pode começar tocando a bola, você pode começar seu estilo, você pode dominar, chutar, fazer gol, dar drible, mas não sai gol. E o primeiro tempo termina assim, 0-0. Vamos lá, o segundo tempo, a gente tem um aumento da Argentina, mas ao mesmo tempo a Inglaterra ainda continuava melhor. E aí aos 55 minutos do segundo tempo, a Inglaterra tem essa chance. A jogada vem tabelada com Rodgers achou Gordon e abre o placar para a equipe inglesa. Anthony Gordon, atual reforço do Barcelona, vai fazer a dupla gay, né? Ou não, que o Álvares não sabe se vai vir ou não. Então assim, o Gordon vai estar contratando. É um jogador, para mim, um jogador comum. O Barcelona poderia contratar melhor. Ele seria uma boa, sei lá, pro Chelsea da vida. Era do Newcastle, né? Um Milan, uma Juventus, um Arsenal, entendeu? Mas Barcelona, mas tá bom. E que golaço que ele fez, um baita gol, um bonito gol, mas não é um golaço. Bonito gol. Só que aí, após o gol, veio a parada. A parada estava favorável, mas mais favorável para a equipe inglesa. Com a vitória, normal, beleza. Só que existe uma coisa que a gente sempre, eles não se atentam porque não vê Libertadores, né? Os times da Argentina se tem o quê? Raça, catimba. E se você tem o argumento de raça, que é determinação, se você tem catimba, que é malandragem, um pouco de malandra. A Inglaterra não teve malandragem e o Thomas Tuchel sentiu como se tivesse, né, após a chegada da equipe argentina de verdade no jogo, ele no PSG. Tem até um meme dele, na época que era do PSG, ele com um chifre de cabra, de burro, de bode, de jumento, sei lá. E aí, aos 85, a Argentina veio com esse lance, Lionel Messi cruzou o craque de bola e que golaço do Enzo Fernandes. Marcaram lá, mas não marcaram o Enzo Fernandes no meio do centro. E que golaço. Que golaço do Enzo Fernandes. E tudo culpa do Vasco, né? Vamos botar o culpado. Se não fosse o Vasco, se não fosse o Vasco da Gama, ele não estaria provavelmente na seleção hoje. Se não fosse o Vasco, tá? Se o Vasco não perdesse por Defesa e Justiça, talvez Enzo Fernandes não teria chegado, né? O cara só não tem a Champions, mas tem uma Copa do Mundo e uma Sul-Americana. Respeita. Que golaço de Enzo Fernandes. E depois disso, a Argentina foi com a sua... Ela tira a catimba que tava. Ela agora fica com a determinação. E a determinação achou isso. Vem comigo aos 90, quase indo para os 91. Messi acha uma Dibra, lançou e para quem? Lautaro Martínez fazer o gol. Se ele tivesse tomado o segundo amarelo, porque ele já tinha amarelo no jogo passado contra a Suíça e foi para a torcida, então era para ter tomado o segundo amarelo, não estaria hoje fazendo gol, né? Mas é isso. E aí termina
o Lautaro aqui. Tá? E aí termina o jogo dessa equipe nojenta. 1 para a Inglaterra. Vou aumentar, calma aí. Deixa eu aumentar para vocês aqui a imagem dos Lautaro e do Messi. 1 para a Inglaterra, 2 para a Argentina. Destaques, João. Destaques extras. Vamos para os destaques extras. Finalmente, falar da Inglaterra que perdeu Morgan Rogers, que estava no jogo passado da Inglaterra, né? E hoje meteu assistência, participou bem, mas não foi suficiente para a equipe. E os outros dois destaques. O outro destaque é ridículo, é craque. Lionel Messi, sensacional, torcedor. Que craque de bola, que jogador ridículo é Lionel Messi. Mesmo não marcando gol, participou, deu assistência. Eu acho que são 15 participações em Copas, ou só nessa Copa, né, contando assistências e gols. Que jogador é Lionel Messi. Mas não precisa ganhar a Copa não, né? Cara, tipo assim, vamos lá. Se a Argentina caísse para Cabo Verde, caísse para o Egito, eu acho que eles não ligariam tanto, por quê? Vamos lá, ia ser vergonhoso? Ia. Mas se ganhar a última Copa, tá meio que em festa, né? Mas os caras chegam em mais uma final. A Argentina é a atual campeã. A Argentina chegou numa final. Brasil, quando ganhou em 2002, chegou numa final. Chegou na final em 2002, mas em 2006 caiu nas quartas. Em 94 ganhou. Em 98 chegou na final e perdeu. O Brasil chegou em 3 finais seguidas. 3 finais seguidas. 94, 98 e 2002. Perdeu só de 98 para a França. Será que vai se repetir para a Argentina? Então, um chaveamento. E a final está definida aí, galera. Final do dia 19 de julho de 2026, num domingo. Não, o jogo deve acontecer entre 4 e 5 da tarde. Tá? Entre Espanha, querendo subir o campeonato, o último título aí em 2010, com Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sérgio Ramos, Puyol, Piqué. E a Argentina buscando o seu tetracampeonato em 78, né, ganhou em casa, em 86 ganhou no México, em 22 ganhou no Catar, ou será que vem em 2026 nos Estados Unidos? Vamos descobrir no dia 19. Mas antes, tem uma coisa para anunciar que eu ia falar para vocês nessa terça. Eu ia falar na terça, né? Só que eu decidi gravar os dois juntos, né? Os dois vídeos, tanto de França e Espanha, tanto de Argentina e Inglaterra no mesmo dia. Vamos lá, vem comigo. Temos o prazer de anunciar que continuaremos o Radar do Mundial em 2027, mas não vai ser o mesmo nome, e sim o Radar das Guerreiras, né? Então teremos, né, no mês de junho e julho, né? São 2 meses, em vez de ser 3 meses, em vez de ser 1 mês e meio, se não me engano. Vai ser menos, vai ser em 1 mês. Então vai ser 1 mês e meio, 2 meses, vai ser em 1 mês o Radar das Guerreiras, tá? Para todas as análises, como a gente faz aqui no masculino, vai ser agora pro feminino. Então, seleções que forem classificando para a Copa Feminina de 2027 a gente vai estar fazendo análise sobre essas seleções. E os jogos do Brasil teremos também. Temos o pré-jogo e após a análise, tá bom? Forte abraço, galera. Radar das Guerreiras em 2027. Tamo junto.